Minha família fez um abaixo-assinado para que minha irmã ficasse com toda a herança. Desde que me lembro, sempre ficou claro que minha irmã era a favorita dos meus pais. Não era uma coisa sutil, algo que eu só percebi depois de adulto, não. Sempre esteve ali, na minha cara, desde criança. Enquanto eu ouvia que precisava me esforçar mais, que tinha que aprender a me virar sozinho, que a vida era difícil e ninguém me daria nada de graça, minha irmã crescia envolta em elogios, sendo tratada como se fosse especial, como se tivesse vindo ao mundo com um destino grandioso. Ela era a filha perfeita, boa aluna, educada, nunca dava trabalho, enquanto eu... Bom, eu era só eu. Não era um delinquente nem fiz nada de grave, mas sempre parecia que qualquer erro meu era um grande desastre, uma confirmação de que eu não prestava, enquanto qualquer coisa que ela fizesse era celebrada como uma grande conquista. Com o tempo, aprendi a aceitar. Eu não precisava da validação dos meus pais. Fui construindo minha vida sem esperar nada deles. Estudei, trabalhei, me esforcei. Enquanto minha irmã teve tudo facilitado, eu tive que ralar para conseguir cada coisa. No começo, eu pensava que isso era normal, que pais diferentes criam filhos de maneiras diferentes. Só que eu não fazia ideia do que eles estavam realmente planejando. O favoritismo, que antes era uma coisa irritante, mas relativamente inofensiva, logo se transformou em algo muito mais sério. Um dia, enquanto eu visitava a casa dos meus pais, ouvi eles conversando na cozinha. Não era uma conversa qualquer. Eles estavam discutindo sobre o futuro da minha irmã. O que fariam para garantir que ela tivesse tudo o que precisava? Como seria injusto se, depois de tantos anos investindo nela, ela tivesse que dividir o que era dela comigo? Eu congelei no lugar. Eu sabia que eles favoreciam minha irmã, mas aquilo era algo diferente. Eles estavam planejando, conscientemente, me excluir. Não como uma consequência natural das circunstâncias, mas como uma decisão ativa. E aquilo não era apenas conversa fiada. Na semana seguinte, descobri que meus pais tinham organizado um abaixo-assinado dentro da própria família. Algo que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar antes. Era um documento formal, assinado por parentes, amigos próximos, todos concordando que minha irmã deveria ser a única a ficar com a herança da família. Eu, na visão deles, não merecia nada. Eu não sabia se ria ou chorava. No começo, achei que era alguma piada absurda. Mas então, vi as assinaturas. Vi o nome de parentes que eu conhecia desde criança, pessoas que me viram crescer. Eles estavam todos ali validando essa ideia como se fosse algo completamente normal. E foi nesse momento que entendi que minha família nunca me considerou de verdade. Eu era apenas um peso, alguém que eles precisavam tolerar. Para eles, minha irmã era a joia preciosa. E eu? Eu era descartável. Eu não conseguia acreditar no que via. Aquele abaixo-assinado era real. Não era uma brincadeira, não era uma pegadinha cruel. Meus pais, junto com vários parentes, tinham colocado no papel a decisão de me excluir completamente da herança. Eles queriam garantir que quando chegasse a hora, tudo fosse para minha irmã. Mas a pior parte não era só a decisão em si, e sim a justificativa que usaram. O documento dizia que minha irmã era a única merecedora legítima do que meus pais conquistaram, que ela sempre foi a filha dedicada, esforçada, a que fazia por merecer. Enquanto isso, eu era descrito de um jeito completamente diferente. Não usavam palavras ofensivas, mas o tom era claro. Eu era tratado como alguém que não tinha futuro, que não sabia administrar nada, que desperdiçaria qualquer oportunidade. O que mais me doía era que aquelas palavras não vieram só dos meus pais. Aquelas assinaturas, cada uma delas representava alguém que conhecia minha história. Alguém que já me abraçou em algum momento, que já sorriu para mim em festas de família, que já disse que se orgulhava de mim. Agora, essas mesmas pessoas estavam concordando, por escrito, que eu não merecia nada. Eu não sabia o que fazer. Pensei em confrontar meus pais, pensei em rasgar aquele papel na frente deles. Mas no fundo, sabia que isso não mudaria nada. Para eles, essa decisão já estava tomada há muito tempo. Talvez desde o dia em que nasci, comecei a me lembrar de momentos do passado que antes pareciam pequenos, mas agora faziam sentido. A vez em que meu pai comprou um carro para minha irmã, assim que ela tirou a carteira de motorista, enquanto eu tive que juntar cada centavo para comprar meu primeiro carro usado. A forma como minha mãe sempre elogiava qualquer mínima conquista dela, enquanto minhas vitórias eram tratadas como obrigações. O jeito como, em reuniões de família, eu era sempre deixado de lado, como se estivesse ali só de passagem. A verdade é que eles nunca esperaram nada de mim. Para eles, eu era um detalhe, um figurante na grande história da vida da minha irmã. Nos dias seguintes, tentei entender o que isso significava para mim. No fundo, eu sabia que nunca contei com essa herança. Nunca fiz planos contando com o dinheiro deles. Mas isso não era só sobre bens ou dinheiro. Era sobre a mensagem por trás disso tudo. Sobre o fato de que minha própria família tomou a decisão de me apagar, de me tratar como se eu não existisse. E então,
Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se eles queriam agir como se eu não fizesse parte da família, talvez fosse a hora de retribuir o favor. Depois que descobri o abaixo-assinado, algo dentro de mim mudou. Até então, eu tentava ignorar o favoritismo dos meus pais, fingia que não me afetava tanto. Mas agora era impossível continuar com essa ilusão. Eu passei anos tentando me convencer de que no fundo eles me amavam, apenas demonstravam de uma maneira diferente. Mas não. O que fizeram foi um recado claro. Eu nunca fui parte dos planos deles. Então, decidi que era hora de agir. A primeira coisa que fiz foi cortar qualquer contato desnecessário. Nada de ligações para saber como estavam, nada de mensagens em grupos da família. Eu parei de tentar agradar, de tentar provar meu valor para pessoas que nunca se importaram comigo. Isso gerou um impacto imediato. Meus pais perceberam que eu estava mais distante e, ao invés de perguntarem o que havia de errado, eles simplesmente assumiram que era mais uma birra minha. E isso me fez perceber o quanto minha ausência não fazia diferença para eles. Minha irmã, claro, continuava sendo o centro das atenções. Qualquer conquista dela era motivo de festa. Qualquer pequeno obstáculo era um drama que todos deveriam se mobilizar para resolver. E eu? Bom, ninguém sentiu minha falta. Os dias passaram e a raiva foi dando lugar a uma frieza calculada. Eu não ia me desgastar tentando provar nada para eles. Mas também não ia simplesmente aceitar ser apagado. Foi então que comecei a investigar mais sobre aquele abaixo-assinado. Quem assinou? Quem foi o primeiro a ter essa ideia absurda? Descobri que não foram meus pais que começaram com tudo isso. Foram alguns tios, aqueles mesmos que sempre elogiaram minha irmã como se ela fosse um presente dos céus. Eles convenceram meus pais de que essa era a melhor decisão para a família, de que minha irmã era a única que saberia honrar o que meus pais construíram. A cada descoberta, minha raiva aumentava. Mas foi quando eu fui atrás de um advogado que tudo realmente ficou interessante. Eu queria entender se esse documento tinha algum peso legal. No começo, achei que seria só um desabafo, algo para me acalmar, mas o advogado me mostrou algo que mudou tudo. O abaixo-assinado, do jeito que foi feito, poderia ser contestado, e se eu quisesse, poderia virar o jogo. Sentado no escritório do advogado, ouvi atentamente enquanto ele analisava o abaixo-assinado. Eu esperava que ele apenas confirmasse o que eu já sabia, que minha família tinha me excluído e que eu não podia fazer nada a respeito. Mas não foi isso que aconteceu. Ele leu o documento com atenção, virou algumas páginas e então olhou para mim com uma expressão séria. Esse documento não tem validade legal, ele disse. Por um momento eu não entendi. Como assim? Meus pais e os parentes que assinaram aquilo tinham falado com tanta certeza, tinham tratado como uma decisão final, como algo incontestável. Mas, de acordo com o advogado, não passava de um monte de palavras sem nenhum valor jurídico, real. Ele explicou que mesmo que meus pais quisessem deixar tudo para minha irmã, esse abaixo-assinado não significava nada. Para fazer isso de forma oficial, eles teriam que seguir um processo legal específico, com um testamento registrado corretamente, e mesmo assim, em algumas situações, eu ainda teria direito a contestar. Então, aquela grandiosa decisão de família não passava de um teatro. Eles não me excluíram porque a lei permitia, mas porque acreditavam que eu simplesmente aceitaria isso sem questionar. Saí do escritório com a cabeça fervendo. A raiva ainda estava ali, mas agora ela vinha acompanhada por uma nova sensação. Eu tinha uma escolha. Se eu quisesse, poderia lutar. E foi o que eu decidi fazer. Nos dias seguintes, comecei a reunir informações. Fui atrás de documentos, registros, qualquer coisa que pudesse me ajudar a garantir que, quando o momento chegasse, minha família não pudesse simplesmente me apagar como queriam. Mas antes de ir adiante, eu precisava testar uma coisa. Em um almoço de família, me aproximei da mesa onde alguns parentes conversavam e, sem aviso, joguei a bomba. Então, vocês realmente acham que esse abaixo-assinado vale alguma coisa? O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Todos se entreolharam, tentando entender se eu estava falando sério. Meu pai foi o primeiro a reagir. Não sei do que você está falando, ele disse, forçando um tom casual. Mas era óbvio que ele sabia exatamente do que eu estava falando. E a forma como minha mãe abaixou os olhos e minha irmã fingiu que nada estava acontecendo, confirmou tudo. Eles tinham plena consciência do que estavam fazendo. E agora sabiam que eu também estava ciente. O jogo tinha mudado. E dessa vez eu não seria apenas um espectador. Depois daquele almoço de família, tudo mudou. O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi um sinal claro. Eu havia exposto o plano deles antes do tempo. E o mais interessante foi a reação dos meus pais. Eles não ficaram furiosos, não. Gritaram, não tentaram se justificar. Apenas agiram como se eu tivesse falado algo absurdo, como se eu estivesse delirando. Mas aquilo só confirmou o que eu já sabia. Nos dias seguintes, o clima ficou estranho. Minha irmã, antes sempre tão
sorridente e confiante, agora parecia evitar contato visual comigo. Meus pais, que antes falavam comigo sem problemas, agora respondiam de forma curta e ríspida, como se minha simples presença fosse um incômodo. Eu sabia que eles estavam preocupados, e com razão. Eu continuei minha investigação, reunindo cada vez mais provas de que aquele abaixo-assinado não passava de um teatro. E no processo, acabei descobrindo algo que mudou tudo. Meus pais não apenas estavam planejando deixar tudo para minha irmã. Eles já estavam transferindo parte dos bens para o nome dela, aos poucos, para que quando chegasse a hora, não restasse praticamente nada para ser dividido. Era um plano cuidadoso, calculado ao longo dos anos. E a parte mais cruel? Eles nunca me disseram nada porque sabiam que, se eu descobrisse, poderia contestar. Agora fazia sentido. Eles sempre souberam que esse abaixo-assinado não tinha valor real. Era apenas uma forma de reforçar psicologicamente que eu não deveria esperar nada. Eles queriam que eu desistisse antes mesmo de tentar. Mas agora que eu sabia a verdade, eu não ia ficar calado. E a oportunidade perfeita para o confronto apareceu em um novo encontro de família, quando decidiram fazer um jantar especial para comemorar mais uma conquista da minha irmã. No meio do jantar, enquanto todos elogiavam e brindavam, soltei com um tom casual: "É engraçado como vocês estão celebrando, mas ninguém mencionou o fato de que meus pais já estão transferindo bens para o nome dela há anos." O impacto foi imediato. O silêncio foi cortante. Minha mãe arregalou os olhos, meu pai ficou pálido, e minha irmã, que até então exibia um sorriso vitorioso, parecia ter sido atingida por um soco no estômago. Meus tios, os mesmos que ajudaram a organizar o abaixo-assinado, se entreolharam confusos. Eles sabiam que minha irmã receberia tudo, mas nem todos pareciam estar cientes de que essa transição já estava acontecendo. Meu pai pigarreou tentando retomar o controle. "Não é bem assim, mas eu não deixei ele terminar." "Ah, é exatamente assim", retruquei. "O abaixo-assinado era só uma distração, não era? Enquanto todos assinavam aquele papel inútil, vocês já estavam garantindo que, no fim, eu não teria direito a absolutamente nada." O pânico nos olhos da minha mãe entregou tudo. A mentira que eles sustentaram por tanto tempo estava finalmente desmoronando. O silêncio que tomou conta da sala após minha revelação foi quase ensurdecedor. Meu pai tentava manter a compostura, mas a expressão no rosto dele entregava tudo. Minha mãe, sempre tão firme, parecia sem palavras. Minha irmã apenas me olhava sem saber o que dizer. Os outros parentes começaram a murmurar entre si. Ficava claro que, apesar de muitos apoiarem minha irmã, nem todos sabiam que meus pais já estavam adiantando a divisão dos bens. Para alguns, o abaixo-assinado parecia uma opinião coletiva, mas, agora, eles estavam vendo que tudo já estava sendo decidido sem ninguém realmente saber. "Você não entende?" minha mãe começou, tentando encontrar as palavras certas. Mas eu entendi perfeitamente. Eu entendi desde criança, quando percebi que minha irmã era a única que importava. Eu entendi quando me ensinaram que eu precisava me virar sozinho, enquanto tudo era entregue para ela de bandeja. E eu entendi de vez quando vi que minha própria família assinou um papel dizendo que eu não merecia nada. "O que eu não entendo", continuei, mantendo meu tom de voz firme, "é como vocês podem olhar para mim e agir como se eu nunca tivesse existido." Minha irmã, talvez sentindo a pressão, finalmente abriu a boca. "Não é assim. Você sempre foi parte da família." Eu ri. Um riso. Curto, seco. "Parte da família? Porque não é isso que parece. Parece que eu sou um estranho, um intruso que vocês precisam descartar para que a herdeira receba tudo." Meu pai bufou, cruzando os braços. "Você está exagerando." "Exagerando?" "Então me diz, pai, quando foi que vocês decidiram que eu era indigno de fazer parte da família? Antes ou depois de assinarem um papel como se eu fosse um ninguém?" Ele ficou em silêncio. A verdade era difícil de engolir. Mas o golpe final ainda estava por vir. Eu sabia que brigar na emoção não resolveria nada. Por isso, antes desse jantar, eu já tinha tomado uma decisão importante. Entrei com uma ação judicial para garantir meu direito à herança legítima. E, para piorar ainda mais para eles, eu tinha conseguido provas de que meus pais estavam transferindo bens de forma irregular para minha irmã, o que significava que, legalmente, aquilo poderia ser considerado uma fraude patrimonial. A bomba caiu quando eu coloquei os papéis na mesa. Eu já procurei um advogado, e posso garantir que, por mais que vocês tentem, não podem simplesmente me apagar da história. Minha mãe ficou sem reação. Meu pai fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando processar. Minha irmã, que até então parecia apenas desconfortável, agora estava verdadeiramente desesperada. Os parentes ao redor se entreolhavam, sem saber de que lado ficar. "Vocês podiam ter escolhido agir com justiça", continuei, "mas preferiram tentar me excluir. Agora terão que lidar com as consequências.
Peguei minhas coisas e saí sem esperar resposta. Daquele dia em diante, nunca mais fui o mesmo. A batalha judicial demorou, mas no final, consegui meu direito à parte da herança. Não porque eu queria dinheiro deles, mas porque eu precisava provar que não sou invisível, que minha existência não pode ser simplesmente apagada porque alguém decidiu que sou menos importante. Quanto aos meus pais e minha irmã, nossa relação nunca mais foi a mesma. E, sinceramente, não me importo, porque no fim das contas, essa história não era sobre dinheiro, era sobre respeito. E agora, eu finalmente tinha conquistado o meu.